Então, pessoal, agora nós vamos conversar, né, sobre as anemias hemolíticas hereditárias, né, onde o defeito está exatamente nas cadeias da hemoglobina, né? E que doenças são essas? A anemia falciforme e mais na frente nós vamos conversar sobre as talassemias. A anemia falciforme, pessoal, ela é uma doença extremamente prevalente, né? Ainda mais se considerarmos o traço falciforme, que são aqueles pacientes que têm alteração genética somente em uma das cadeias da beta-hemoglobina, das cadeias beta da hemoglobina, né? Então, assim, é uma doença que realmente há uma importância enorme por conta da sua prevalência. E é uma doença, pessoal, que as primeiras descrições dessa doença, elas datam de 1910. Um colega médico chamado Eric, ele identificou um paciente que era um jovem negro que tinha dores difusas, tinha uma anemia crônica, tinha hemácias afoiçadas no sangue periférico, né? Então, este quadro, né, foi descrito inicialmente por Eric em 1910. É claro que naquela época ele não tinha noção que isso tratava-se de uma anemia falciforme, mas é a apresentação clínica clássica, né? Um negro jovem com anemia e com a presença de hemácias afoiçadas no sangue periférico. Em 1940, Han e Kestre, eles identificaram que há um certo limiar de PO2, né, ou seja, da concentração de oxigênio no sangue, onde as hemácias elas se afoiçam, né, onde ocorre o afoiçamento das hemácias nessa condição. E isso gerava-se também um quadro de hiperviscosidade, né? Então, essa fisiopatologia que é tão importante na anemia falciforme, ela foi descrita inicialmente em 1940. Em 1949, né, identificou-se que toda essa apresentação clínica ela era devida a uma doença que é uma condição hereditária, né, e que tem uma transmissão autossômica recessiva, ou seja, o dado genético, né? O fato de ser uma anemia hemolítica hereditária foi identificado, foi descrito em 1949. Já em 57, né, Igran, ele identificou qual era exatamente a alteração genética, né? Que é exatamente a substituição do ácido glutâmico pela valina na posição 6 do gene da beta-hemoglobina. Ou seja, pessoal, a modificação de apenas um aminoácido, né, no gene, aliás, na cadeia da beta-globina, né, na cadeia beta da globina, é exatamente o responsável por toda essa doença, né, por uma doença que tem uma repercussão sistêmica. E eu vou mostrar para vocês que a anemia falciforme ela está longe de ser apenas uma doença que causa hemólise. Ela tem várias outras repercussões do ponto de vista clínico. Ela é uma doença de repercussões sistêmicas, né? E tudo isso ocorre apenas pela substituição de um aminoácido na cadeia da beta-globina. E por que, pessoal, que a anemia falciforme, né, ela é uma doença tão prevalente, ou pelo menos o traço falciforme é tão prevalente? É exatamente por conta disso aqui, pessoal, porque houve uma seleção natural relacionada à malária, né? A anemia falciforme, né, ela é extremamente prevalente, ou o traço falciforme, exatamente naquelas regiões onde a malária também é extremamente prevalente. Por quê? Por conta das alterações nas hemácias desse paciente, das hemácias afoiçadas, há uma dificuldade na proliferação dos plasmódios, né? Então, aqueles pacientes que tinham anemia falciforme ou que tinham traço falciforme, eles não desenvolviam um quadro mais grave de malária. Então, por conta disso, houve uma seleção natural, né, desse gene e, por conta disso, nós temos uma alta prevalência, né, antigamente restrita aos cinturões da malária, né, essencialmente nos países da África ou os países tropicais, né, aqui no nosso país, principalmente na região norte. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia, como houve a migração aí, né, da população de uma maneira geral, com a globalização, então o gene
da anemia falciforme ele espalhou-se pelo mundo, né? Mas realmente ele é tão prevalente hoje exatamente por conta dessa seleção natural relacionada à malária. A prova disso, pessoal, é que na população negra americana, né, 1 a cada 600 nascimentos ocorre a anemia falciforme. E 1 em cada 400 tem pelo menos alguma variante falcêmica, né? Ou seja, tem pelo menos algum traço falciforme. Ou seja, é uma doença, como eu tenho tentado dizer aqui para vocês, extremamente prevalente. No nosso país, a prevalência dessa doença, dessa condição, ela está relacionada à migração das populações que colonizaram o nosso país, né? Aonde há um predomínio da colonização negra africana, há um predomínio maior, né, do gene da anemia falciforme. É exatamente por isso que lá na Bahia, né, 1 a cada 500 nascimentos flagra-se essa doença. Totalmente diferente, por exemplo, lá na região do Rio Grande do Sul, onde a colonização africana não foi a predominante, né? Foi muito mais a colonização europeia. E então lá a prevalência dessa doença é bem menor, 1 a cada 8 mil nascimentos. E qual é a fisiopatologia, pessoal? O que que acontece, né? O que essa pequeniníssima alteração no gene da cadeia beta da hemoglobina, o que ela causa, né? Qual é a repercussão que ela causa? A hemoglobina S, pessoal, ou seja, a hemoglobina da anemia falciforme, né? Ela é bem menos solúvel. Então, como a solubilidade dela é reduzida, há uma certa tendência à polimerização. E a polimerização dessa cadeia beta mutada, né, alterada, é exatamente o que leva ao afoiçamento dessas hemácias. Essa polimerização ela pode ser exacerbada por alguns fatores, né, como, por exemplo, a desidratação, a acidose e a hipoxemia. E é exatamente por isso, né, que as manifestações clínicas, né, que as crises de piora clínica de um paciente que tem anemia falciforme, muitas vezes estão relacionadas a condições que causem hipoxemia, que causem acidose ou que causem desidratação. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que a hemoglobina S ela é altamente instável, né? Portanto, ela tem uma tendência à oxidação. E quando há um estímulo à oxidação, né, dessa cadeia de hemoglobina, pessoal, há também uma certa tendência à oxidação de outras proteínas, né? Ou seja, o estresse oxidativo causado pela instabilidade dessa cadeia de hemoglobina, ele acaba levando à dessaturação, à alteração de outras proteínas das hemácias. E isso acaba levando a alterações estruturais que contribuem, dentre outras coisas, para os quadros hemolíticos. Como, por exemplo, devido a essa alteração nas proteínas, como, por exemplo, nas proteínas da membrana, é comum haver a formação de microvesículas que se desprende, é como se saísse um pedacinho da hemácia. E isso tem uma importância, pessoal, porque essas microvesículas, quando elas se desprendem das hemácias, elas expõem uma proteína chamada fosfatidilcerina, que é uma proteína que faz parte da cascata de coagulação. Então, isso é uma das explicações que os pacientes com anemia falciforme, eles têm uma tendência maior, né, de quadros de trombose, né, de formação de trombos. Por quê? Por conta da exposição da fosfatidilcerina nessas microvesículas que se desprende das hemácias afoiçadas. Devido, pessoal, a essa instabilidade, né, da hemoglobina, ocorre uma certa perda da fluidez da membrana. Ou seja, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, as hemácias, para elas conseguirem passar pelos sinusóides esplênicos, que são vasos pequeniníssimos, elas precisam ter uma certa maleabilidade, uma certa deformabilidade. Quando a hemácia está afoiçada, devido a, por exemplo, a hipoxemia, a acidose, a desidratação, ela perde essa capacidade, mas
teoricamente, corrigido a hipoxemia, a acidose e a desidratação, ela poderia voltar ao seu formato normal. Mas por conta da desnaturação das outras proteínas das hemácias, principalmente da membrana, acaba que elas não conseguem voltar ao seu formato normal. É exatamente por isso que aparece as irreversível Schwann cells, né? Que são as hemácias afoiçadas irreversivelmente. Devido, pessoal, à alteração nessas proteínas da membrana, né, ocorre alteração no fluxo de eletrólitos, de íons e também no fluxo de líquidos. E isso pode levar a uma lise osmótica, né, ou a uma lise mecânica das hemácias. E isso é uma das justificativas para os quadros de hemólise intravascular. Na anemia falciforme, tanto há um componente extravascular, que é o predominante, mas também há um componente intravascular, que pode ser justificado, dentre outras coisas, né, pela lise osmótica dessas hemácias. Além disso, pessoal, com essa instabilidade gerada pelas cadeias de hemoglobina, das cadeias beta-mutara da hemoglobina, com essa desnaturação de outras proteínas consequente a isso, é como se houvesse a produção de neoantígenos, né? Como se as proteínas fisiológicas elas estão alteradas, a sua conformação está alterada. Então, o nosso sistema imunológico identifica essas proteínas alteradas como proteínas que não fazem parte do organismo de quem tem anemia falciforme, funciona como um neoantígeno. Então, há a produção de autoanticorpos contra essas proteínas alteradas. E isso contribui também para o quadro de hemólise. Nesse contexto, a hemólise extravascular, né? Porque as hemácias vão ser opsonizadas e, consequentemente, destruídas em excesso lá no passo. Então, quais são, pessoal, as consequências, né, de todas essas alterações que eu descrevi para vocês? A principal consequência são os quadros hemolíticos, né? É a hemólise propriamente dita, que, como eu falei para vocês, ela é predominantemente extravascular. 75% da hemólise, digamos assim, ela ocorre no compartimento extravascular, né? Ou seja, no baço, até o momento em que ele ainda existe, eu vou explicar para vocês que há uma autoesplenectomia nesses pacientes, mas também pode ocorrer no fígado, pode ocorrer nos linfonodos e até mesmo na própria medula óssea. Ou seja, 2/3 dessa hemólise ela é extravascular. No entanto, 1/3 ela é intravascular, pessoal. E qual é a importância de haver cronicamente uma hemólise intravascular? Quando eu tenho hemólise intravascular, eu libero a hemoglobina diretamente na corrente sanguínea. E esta hemoglobina ela vai ser quebrada, né? No grupo M e na globina. No grupo M eu tenho a protoporfirina e o ferro. Este ferro, pessoal, livre na corrente sanguínea, ele é extremamente tóxico. Ele vai gerar reações oxidativas, né? Além de levar à depressão dos níveis de óxido nítrico, né? Que é uma molécula extremamente importante para o bom funcionamento do endotélio, né? Ou seja, é uma molécula que tem uma ação vasodilatadora, uma ação antiplaquetária. Ou seja, se eu tenho hemólise crônica, consequentemente uma liberação em excesso de hemoglobina no sangue, consequentemente uma liberação em excesso do ferro livre e a consequente reação oxidativa devido a isso, e a consequente depressão de óxido nítrico consequente a isso, vai haver uma disfunção endotelial. E é exatamente essa disfunção endotelial que torna a anemia falciforme uma doença sistêmica. Por quê? Porque o endotélio está presente em todos os órgãos do nosso organismo. Então, se há uma disfunção endotelial, há, digamos assim, uma disfunção orgânica múltipla, certo? Então, isso é um dos fatores que explicam por que essa doença tem um caráter sistêmico. Além disso, pessoal, essa disfunção endotelial
ela acaba levando também a uma hemólise, a uma inflamação crônica, a expressão de proteínas de adesão celular cronicamente. Isso acaba contribuindo na fisiopatologia dessa doença, né? Como, por exemplo, contribuindo para o seu status de hipercoagulabilidade. Há também uma certa hiperplasia, fibrose da parede vascular, levando a um estreitamento luminal que contribui para os quadros de isquemia orgânica e disfunção orgânica clássico dessa doença. E tudo isso que eu descrevi para vocês, pessoal, acaba culminando em quê? Nas crises de vaso-oclusão, né? Essa vaso-oclusão, ela ocorre cronicamente. E é exatamente por conta dessa vaso-oclusão e a sua consequente isquemia que ocorre a disfunção orgânica do ponto de vista crônico, né? Mas é também por conta dessa vaso-oclusão que ocorrem algumas complicações agudas dessa doença, como por exemplo as crises vaso-oclusivas. Ok, pessoal? Então, nesse slide é exatamente o que eu estava falando, né? A vaso-oclusão, ela tanto contribui, né, para o desenvolvimento crônico dessa doença, da disfunção orgânica crônica, como também contribui para as manifestações agudas de exacerbação dessa doença, como, por exemplo, as crises álgicas. Então, pessoal, diante de tudo isso, né, uma vez que vocês entenderam, né, qual é a fisiopatologia dessa doença, eu acredito que fica fácil a gente entender quais são as alterações laboratoriais que a gente consegue flagrar nessa doença. Como, por exemplo, a própria anemia, né? Isso é óbvio, a presença das hemácias afoiçadas no sangue periférico, né? Um hematologista, quando bate o olho lá numa lâmina de um hemograma, né? Quando existe a presença dessas células, é fácil identificar, né? Isso é um dado que realmente é quase que patognomônico dessa doença. A policromasia, né, que é uma consequência do quadro hemolítico crônico, os corpúsculos de Raul-Joly, né? O que é isso, pessoal? A visualização, digamos assim, né, de alguns debris no compartimento citoplasmático das hemácias. E isso, pessoal, naturalmente é retirado, né, essas proteínas precipitadas, né, fisiologicamente, elas são retiradas das hemácias, né, lá no baço, fisiologicamente. No entanto, como esses pacientes que têm anemia falciforme, eles têm uma autoesplenectomia de tantas crises de vaso-oclusão no território esplênico, esses pacientes acabam levando a uma atrofia, uma fibrose do baço, esse mecanismo de retirada dessas proteínas dessaturadas, ele é perdido. E a gente consegue flagrar essas proteínas, né, saturadas através dos corpúsculos de Raul-Joly. Então, qual é a importância, né, de se identificar esses corpúsculos? É exatamente a comprovação no sangue periférico que esse paciente já sofreu a autoesplenectomia. A presença de hemácias em alvo também é uma alteração clássica de toda e qualquer doença que cause alteração na hemoglobina. A reticulocitose, né, que é clássica das doenças hemolíticas de uma maneira geral, assim como o aumento do LDH, o aumento da bilirrubina indireta, a queda da aptoglobina, ou seja, aquelas alterações laboratoriais clássicas dos pacientes que têm um quadro hemolítico, seja ele qual for. E um detalhe importante, pessoal, eu expliquei para vocês, né, que há uma ativação da resposta inflamatória cronicamente nesses pacientes. Então é por isso que muitas vezes eles acabam tendo níveis elevados de PCR, né, que é a proteína C reativa. O diagnóstico, pessoal, de anemia falciforme, ele é feito através de um exame que chama-se eletroforese de hemoglobina, né? É exatamente este exame que é capaz de detectar a presença da cadeia beta da hemoglobina mutada, né? Ou seja, a presença da anemia falciforme, que é exatamente quando a gente tem o componente SS, né? Eventualmente a gente pode ter o traço falciforme, né? Ou a associação da alteração falciforme com uma outra hemoglobinopatia, como por exemplo a doença SC, ou a associação com a talassemia. Ou seja, o diagnóstico de anemia falciforme ele vem através da
eletroforese de hemoglobina, certo? Teoricamente, é um diagnóstico que é para ser dado lá no famoso teste do pezinho, né? Que dentre as várias outras doenças que se pesquisam nesse teste, pesquisa-se também a presença de anemia falciforme ou traço falciforme. O tratamento, pessoal, dos pacientes com anemia falciforme, ele se baseia em 4 pilares, principalmente, né? O primeiro pilar, pessoal, é o tratamento, é a profilaxia contra infecções, né? Ao longo do tempo, antigamente, né, os pacientes com anemia falciforme, eles frequentemente morriam, né, devido a quadros infecciosos, como por exemplo, infecção por germes encapsulados, como por exemplo, o pneumococo. E por que que isso ocorria com alguma frequência? Acabei de falar para vocês que os pacientes com anemia falciforme, eles sofrem um processo de autoesplenectomia, de tanta crise de vasooclusão no território esplênico, o baço desses pacientes sofre isquemia persistentemente e acaba gerando um quadro fibrótico, né? Ou seja, é como se esse paciente ele não tivesse o baço. Isso ocorre geralmente em torno de 3 a 5 anos de idade nesses pacientes. E o baço ele é extremamente importante, né, na função imunológica. A boa funcionalidade do baço é extremamente importante para o combate aos germes encapsulados. Então é por isso que esses pacientes antigamente morriam frequentemente por infecções por germes encapsulados como o pneumococo. No entanto, né, ao observar isso, né, foi recomendado o combate a essa condição, como por exemplo a vacinação, né? Então todo paciente com anemia falciforme deve ser vacinado para pneumococo, né, que é a vacina 13 valente e a vacina 23 valente. E os pacientes com anemia falciforme, eles devem também, nesse contexto de profilaxia por infecções de pneumococo, eles devem utilizar diariamente a penicilina oral, certo? E no nosso meio, algumas vezes eles acabam utilizando a amoxicilina, né? Mas essas duas medidas, né, que é a vacinação e o uso profilático diário de antibióticos, né, reduziram bastante a mortalidade nesses pacientes porque combatem a tão temida infecção por pneumococo. Uma outra medida, um outro pilar do tratamento da anemia falciforme, pessoal, é a reativação, né, da hemoglobina fetal, né? Por quê? Na hora que a gente reativa a hemoglobina fetal, vai diminuir a polimerização das cadeias beta-mutadas, né? E, consequentemente, vai reduzir a foicização das hemácias. E essa reativação da hemoglobina fetal, ela pode ser buscada através de alguns medicamentos, né? E o mais clássico deles é a hidroxureia. Existem outros medicamentos, como por exemplo a decitabina, mas o mais frequentemente utilizado é exatamente a hidroxureia. E por que que isso funciona, pessoal? Porque ao aumentar a hemoglobina fetal, consequentemente a gente diminui a polimerização das cadeias betas mutadas, né, e consequentemente reduz a afoicização das hemácias. Esses pacientes, eles têm anemia cronicamente, né, e é necessário a gente combater essa anemia, como, por exemplo, fazendo as transfusões, né, que tanto podem ser transfusões simples, né, a transfusão simples de um concentrado de hemácia, ou a famosa transfusão de troca parcial. O que é isso? É quando você retira parte do sangue do paciente e transfunde exatamente aquela mesma quantidade que você retirou. Ou seja, é como se você estivesse trocando o sangue do paciente, portanto, retirando hemácias afoiçadas e ofertando hemácias normais. Existem algumas condições onde isso é recomendado, né? Como, por exemplo, na prevenção do AVC, lá na síndrome torácica aguda, na presença do priapismo, que são alterações que nós vamos conversar mais à frente. Geralmente, pessoal, tem-se como alvo nesses pacientes tentar manter a hemoglobina em torno de 10, pelo menos, né? Não precisa ser mais do que isso, porque se for mais do que isso, eventualmente pode causar hiperviscosidade.
mas geralmente transfunde-se esses pacientes, né, com o objetivo de manter a hemoglobina em torno de 10. E aí, pessoal, naturalmente, ao serem politransfundidos, né, esses pacientes acabam recebendo uma quantidade enorme de ferro. A cada concentrado de hemácias, a gente tem algo em torno de 250 miligramas de ferro. Então, como esses pacientes são frequentemente transfundidos, né, muitas vezes eles acabam evoluindo inexoravelmente com sobrecarga de ferro. E as consequências da sobrecarga de ferro precisam ser combatidas, né? Como, por exemplo, né, eu já expliquei para vocês que a sobrecarga de ferro ela se manifesta com os 6 Hs. Né? O H de heart, de coração. O homem de ferro tem um coração fraco, né? A miocardiopatia secundária à sobrecarga de ferro. O H de hepatopatia, o H de hiperglicemia, é comum esses pacientes terem diabetes. O H de hiperpigmentação, né? Alterações da coloração da pele, por isso a gente brinca dizendo que é o diabetes bronzeado. É o H de hipogonadismo, né? E as consequências disso, como por exemplo, infertilidade, alteração da libido, e o H de artrite, né? Só para poder encaixar aí nos H, que é a deposição de ferro nas articulações, provocando quadros de artrite. Então, para se evitar todas essas consequências, né, da sobrecarga de ferro, principalmente a nível do coração, a miocardiopatia, a nível do fígado, a hepatopatia, e a nível do pâncreas, né, o diabetes, esses pacientes fazem a quelação do ferro. Né? E isso pode ser feito principalmente com essas duas medicações. A mais antiga, né, que é a deferoxamina, e aquela mais nova, mais moderna, né, também mais cara, com um custo mais elevado, que é o deferazirox. E aí é claro, pessoal, que existem os critérios, né, para se iniciar essas medicações, que eu não vou me atentar a isso, vocês podem olhar com mais calma no slide, quando vocês estiverem estudando. Então, pessoal, esses são os 4 pilares, digamos assim, do tratamento da anemia falciforme, né, que é a profilaxia para a infecção com pneumococo, as medidas que fazem aumentar a hemoglobina fetal, né, como por exemplo a hidroxureia, a terapia transfusional, objetivando a hemoglobina em torno de 10 e o hematócrito em torno de 30, e a quelação do ferro que inexoravelmente acontece nesses pacientes. Nós vamos dar uma pausa, pessoal, e já já a gente volta falando da terapia adjuvante, né, no tratamento desses pacientes, e as complicações agudas desses pacientes.